Romanos capítulo 3. Esse é o texto de hoje. Queridos, eu quero fazer um desafio para você, tá? Medite profundamente nesses capítulos que nós temos meditado da carta de Romanos. É a base da nossa fé, a base teológica da igreja cristã, do cristianismo, é Romanos, sem dúvida alguma. É a obra-prima de Paulo. É a carta mais profunda do Antigo Testamento. Então eu quero convidar você para ouvir com muita atenção as explicações que nós damos aqui no nosso devocional, mas também como subsídio para a sua leitura. Então é muito importante você ler, tá? Você ler, meditar, orar, fazer com calma, porque é muito profundo. Teologicamente é muito profundo. E a mensagem de Deus, do Evangelho, está estampada aqui de uma forma clara, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 3, quando Paulo fala no capítulo 1 que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus por causa dos seus pecados, depois ele fala no capítulo 2, tanto judeu que tem a lei, que não consegue obedecer a lei o tempo todo, ou como gentil, que não tem lei, mas o próprio universo, a própria criação diz que existe um Deus e eles têm consciência do que é certo e errado. Então, todos eles, tanto judeus como gentios, tanto judeus como o restante do mundo, não conseguem obedecer a Deus. Por quê? Não conseguem fazer aquilo que Deus deseja que faça. Por quê? Por causa do pecado, tá? Então, aqui no capítulo 3, ele continua nesta linha, mostrando que não há condições do ser humano agradar a Deus por si só. Então, vamos lá. Que vantagem há entre ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Circuncisão é o ato da pessoa se tornar judia, tá? Um judeu. Aí Paulo fala há muita vantagem em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então é lógico que Deus chamou Israel, colocou como luz do mundo, de Israel veio a promessa do Cristo. Então é muito importante na história da humanidade o povo judeu. Agora, que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É muito interessante essas perguntas retóricas que Paulo faz. É uma questão de didática. É uma questão de ensino. Então ele faz a pergunta e ele mesmo responde a pergunta. É chamado de perguntas retóricas. E ele usa muito esse sistema de ensino aqui em Romanos, tá bom? Para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleça quando fores julgado. Agora, olha só as perguntas que ele faz e a indagação que ele faz para nós entendermos o que ele está passando aqui. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto ao aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Olha aí as perguntas retóricas. Se assim fosse, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, que Deus é verdadeiro, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Aí ele entra no assunto aqui no parágrafo, a partir do versículo 9, que ninguém é justo. Tanto judeu como gentil, tanto judeu como não judeu, todos são pecadores. Então ele vem, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem pelo fato de ser judeu? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Aí ele cita alguns versículos do Antigo Testamento. Ele cita alguns textos do Antigo Testamento. Salmo 14. Como está escrito, não há
nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14. Agora, Salmo 5, o versículo 9. A sua garganta é túmulo aberto, com língua enganam, veneno de víboras está nos seus lábios. Salmo 10, a sua boca é cheia de maldição e amargura. Isaías 59, os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Salmo 36, é o versículo 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, olha só a conclusão que ele chega. Sabemos que tudo que a lei diz, ou diz àqueles que estão debaixo dela, debaixo da lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, porque mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Eu quero que você preste atenção no versículo 20. Grife esse versículo. É muito importante. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Porque é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. As pessoas não são salvas por obedecerem à lei do Antigo Testamento. As pessoas não são salvas pela obediência à lei e não são justificadas diante de Deus. Por quê? Porque não conseguimos obedecer à lei o tempo todo, por causa do pecado que habita em nós. Então, muitas igrejas hoje, de uma forma extremamente satânica, para mim é a influência da mentira do diabo para anular a cruz de Jesus Cristo, o único que pode nos dar a salvação, para anular a justiça de Deus através da fé em Jesus Cristo, porque Jesus sim conseguiu obedecer toda a lei para nos livrar da lei, para nos livrar no sentido daquele peso todo das leis cerimoniais, de guardar sábado, de não comer essa comida, de ter que vestir aquela roupa. Tudo isso foi quebrado, tudo isso foi cancelado. Então, quando Paulo diz que ninguém consegue ser justo, salvo por obedecer às leis, agora algumas igrejas insistem, tem que crer em Jesus e guardar o sábado. Tem que crer em Jesus e não usar calça comprida. Tem que crer em Jesus e não cortar o cabelo. Tem que crer em Jesus e não comer carne de porco. E colocando peso sobre as pessoas. Peso. Tem que crer em Jesus e mulher não pode usar maquiagem, senão vai para o inferno. Irmãos, quantas pessoas estão presas em religiosidade, voltando para o Antigo Testamento com seus legalismos, tirando assim a leveza da paz que nós temos através da fé em Jesus Cristo. Então, quando ele continua falando sobre a questão da fé, que a lei não pode nos salvar, aqui no versículo 21, ele vem a justiça por meio da fé. A justiça de Deus vem sobre mim, sobre você, somente através da fé. Porque Jesus sim é justo e Jesus sim fez o que nós não conseguimos fazer. Então, quando nós temos fé em Jesus, nós somos aceitos por Deus. Esse texto aqui é muito lindo, muito profundo. Eu quero que você preste muita atenção nele, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é uma justiça que provém do homem. Porque nós somos infiéis, nós somos pessoas difíceis, nós somos pecadores, não conseguimos ser justos por nós mesmos. Mas agora provém uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Agora, olha só, não há distinção. Grife esse não há distinção.
Não há distinção. Aí coloca uma vírgula, porque continua no versículo 23. Não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que não há distinção entre judeu, entre gentil, entre aqueles que observam a lei, entre aqueles que não observam a lei. Não há distinção. Todos, a humanidade toda, todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados, já que todos pecaram, como vamos para o céu? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É a graça de Deus, uma coisa que eu não mereço, não é mérito meu, em obedecer à lei ou fazer o que é certo, mas é graça, é um presente, eu não mereço, e Deus me deu. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Jesus foi o sacrifício que Deus aceitou para perdoar os nossos pecados por meio da fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Agora, esse versículo 25, a partir daqui, é muito profundo. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como se Deus, pela sua tolerância, seu amor, sua paciência, chamada na Bíblia de longanimidade, sua paciência longa, pela sua tolerância, ele diz: tudo que vocês fizeram de errado, eu perdoo. Os pecados anteriormente cometidos, Deus deixou impunes, porque eu creio em Jesus, ele me aceita como sou. Muda minha natureza para que eu não continue como eu estou, pecador, mas a cada dia revele no meu ser, na minha vida, quem Deus é. Olha que coisa linda isso. Ele perdoa os meus pecados e diz: não vamos falar mais nisso. Quem está em Cristo agora é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, e vocês vão ter que agir diferente. E eu vou dar forças para vocês agirem diferente. Versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Justo e justificador. O que significa isso? Jesus morreu. Deus foi justo, porque pagou o preço do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu no meu lugar, então Deus foi justo. E justificador, por quê? Porque essa justiça que há em Cristo, e Deus sendo justo porque condenou o pecado, ele agora passa para nós, pela fé. Ou seja, ele se tornou o nosso justificador. Então ele nos perdoou e trouxe esse perdão para as nossas vidas. O versículo 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. No cristianismo não tem lugar para orgulho, porque não depende de mim, não depende das minhas obras, não depende daquilo que eu faço, porque até o bem que eu faço é Deus que me dá força para fazer, porque eu não tenho condições nenhuma no meu ser, no meu interior, eu sou pecador. Porque Deus me perdoou os meus pecados pela graça dele e me deu condições de viver diferente, e ele está agindo na minha vida, até o bem que eu faço é ele que me dá condições de fazer. Então, onde está o motivo de vanglória? Foi excluído. Não tem lugar de ser orgulhoso. É impossível um cristão ser orgulhoso. É impossível um homem de Deus, uma mulher de Deus, se vangloriar diante daquilo que tem feito e se achar melhor que os outros. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Eu não posso mergulhar porque não está baseado naquilo que eu faço, mas na fé em Jesus que ele fez. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Grife esse versículo. Você é salvo pela fé, independentemente de obedecer à lei.
Você é salvo pela fé, independente de guardar o sábado. Você é salvo pela fé, independente de não comer carne de porco. Você é salvo pela fé, independente de vestir esse tipo de roupa ou não vestir, de usar maquiagem ou não usar. Coisas ritualísticas do Antigo Testamento. Nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Olha que coisa profunda. É Deus que fez, não sou eu que faço. E mais uma coisa interessante. Se a obediência à lei salvasse, Jesus não precisaria ter vindo. Mas ela não salva, e por isso Jesus veio. Porque não há salvação a não ser em Cristo, porque nós não conseguimos obedecer a Deus e tudo aquilo que Ele manda nos fazer. O versículo 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, os gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, os judeus que passaram pela circuncisão, e os incircuncisos, aqueles que são gentios, os não-judeus. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ou seja, a lei mostrava, você é pecador. A lei mostra, você é pecador. Ou seja, a lei é um termômetro para mostrar que eu estou doente com febre. Jesus Cristo é o remédio para curar a minha febre. A lei não cura a febre, a lei só mostra. A lei não perdoa o pecado, a lei só mostra que eu sou pecador. E me leva a crer naquele que é o remédio que Deus trouxe para mim. O ato de tomá-lo é a fé. E esse remédio é de graça. Deus abençoe muito a sua vida para que você entenda isso. Isso é profundo demais e é a base da nossa fé. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque o Senhor tem nos revelado a tua verdade. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá, dessa devocional, desse tempo, ó Deus, onde estamos em contato com a tua palavra, que é a verdade, e o Senhor tem nos libertado através da verdade. Muito obrigado. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando perseverança, continue nos dando sede e fome da tua palavra e do conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? E amanhã eu espero você para o capítulo 4. Se Deus quiser, até amanhã.